Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa jornada em Hebreus. Nós já passamos pelo primeiro capítulo e nós vamos para o capítulo de número 2 e eu quero ler do versículo 1 até o versículo 4 que diz o seguinte: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Porque se pela palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Quando nós vemos toda a história do Antigo Testamento, nós vemos que Deus agiu na vida do seu povo de uma forma sobrenatural e muitas vezes por meio da mediação de seres espirituais, ou seja, de anjos. Nós vemos isso acontecer, por exemplo, na vida de Abraão, na vida de Sansão e em vários outros episódios em que Deus traz mensagens específicas ou Deus revela certas coisas fundamentais para alguns dos seus servos. E o que o escritor de Hebreus está nos dizendo, já em conformidade com o capítulo número 1, onde ele afirma e prova a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, é algo muito simples. Se Deus fez tão grande coisa no Antigo Testamento por meio desses anjos, e aquilo que ele fez se tornou firme, castigando a transgressão do povo e trazendo a salvação, quanto mais a obra de Cristo feita por Deus nesses últimos tempos não nos trará uma firmeza ainda maior daquilo que Deus faz com o seu povo. Se Deus se manifestou de tamanha forma por meio de anjos, quanto mais Deus não vai se manifestar por meio de Jesus Cristo, por aquilo que Deus fez por meio do Filho e também pela habitação e pelo testemunho do Espírito Santo. Então, se no Antigo Testamento nós temos algumas coisas que são lampejos, são sombras, no Novo Testamento nós temos a realidade clara de que todas as coisas têm um fim. Na figura do Filho, e na figura do Filho nós temos a revelação completa de um Deus trino que age de forma trina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que ele possa transformar em realidade a redenção e a salvação do seu povo, que vem por intermédio do sacrifício de Cristo. Os anjos são seres espirituais, mas a realidade da maior revelação de Deus veio por meio da encarnação de Cristo, e não apenas da encarnação, mas também da redenção, que só foi possível ser feita quando Jesus, este que veio em forma humana, morreu, se sacrificou no nosso lugar. É por isso que no versículo 14 nós temos: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados como nós. A realidade dos anjos é uma realidade um tanto que distante do nosso mundo, porque os anjos são seres espirituais, mas aprove a Deus enviar o seu Filho em forma humana neste mundo, pisar no nosso chão, comer dos alimentos que nós comemos hoje, beber da nossa água, para, de maneira empática, se tornar semelhante aos irmãos, para que, por meio da sua encarnação, por meio da sua morte, ele pudesse trazer a redenção para nós, seres humanos físicos. Deus se fez
carne por meio de Jesus Cristo, para que Ele resgatasse a nossa vida, que não é uma vida etérea, que não é uma vida apenas espiritual, mas é uma vida carnal, uma vida em carne, uma vida física. E é esse âmbito geral do ser humano entendido na sua íntegra, alma e corpo, que Jesus Cristo veio nos salvar, nos redimir por meio do seu sacrifício, e por isso a figura do Filho, o nosso Senhor, é superior, infinitamente superior ao ministério que Deus confiou aos anjos. Que nós possamos glorificar a Deus por termos Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas necessidades, porque Ele conhece a nossa necessidade, por ter vindo em forma humana e por ter morrido em nosso lugar. Que Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau!